Senhor, para todos meus amados, queridos e ouvintes da Palavra de Deus, a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Quero nesta manhã falar a palavra com o intuito de que o tema que distância me encontro de Deus? Uma pergunta que cada um deve fazer para si. Que distância me encontro do Deus Altíssimo? Porque às vezes as pessoas costumam dizer, não, eu tenho Deus. É igual a pessoa dizer, eu tenho um parente nos Estados Unidos, morando eu aqui no Brasil. A distância daqui para os Estados Unidos é grande, muito grande. Agora, dizer que eu vou na casa do meu vizinho é ao lado, torna-se perto. Agora, para se aproximar mais, é quando o pai se levanta, a esposa levanta-se, o filho, aí ele diz assim, filho, vem cá, quero falar contigo. Aí está próximo. Quero pegar aqui o Salmo capítulo 33, ou o livro 73 de Salmo, que começa dizendo assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviavam. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Aí ele vem já no finalzinho aí, ele vem dizendo assim, no versículo de número 27, eu vou ler o 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois tu és a minha confiança no Senhor, Deus. Então, bom para mim é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então nós vemos que aqui que o salmista, ele no verso 27, ele diz assim, pois eis que os que se alongam de ti, quer dizer, os que se distanciam de Deus,
perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apóstata. Deixa os caminhos, os conselhos, os mandamentos de Deus. Esses desviam de ti. Então, observe bem. Eu gostaria de compartilhar e trazer à luz do homem quando se afasta de Deus, quando está distante de Deus, ainda que ele fale que está longe, que Deus tem Deus na sua vida ou até no seu coração, mas tem Deus como se Deus estivesse muito distante daqui. Quando se fala, a Bíblia fala em afastar, distanciar ou aproximar ou separar. Nós vemos que o pecado afasta, separa e distancia o homem do Criador, distancia o homem de Deus, queira ou não, mas o pecado traz grandes males. Falar a palavra pecado, até essa palavra, ela é dura no ouvir, mas se falar que a pessoa está vivendo uma vida no alcoolismo, está destruindo o seu ser, se falar que está na prostituição, se falar que está na mentira, parece que não vai doer tanto como a palavra pecado. Que tudo isso, essas coisas que eu citei, é pecado na vida do homem. A maldade, a iniquidade, tudo isso é pecado. E tudo isso que o mundo oferece, mas não dá garantia nenhuma para uma vida saudável e uma vida com Deus. Em Hebreus, capítulo de número 3, nós vamos observar aqui, Hebreus capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Escute bem. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Paulo escrevendo, não é Paulo, Hebreus, alguns dizem, mas parece que as palavras citadas dá a entender o apóstolo falando, mas não foi. Hebreus não tem o autor a qual escreveu esta carta. Aí ele diz assim, o verso de número 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Para que ninguém se engane ou endureça o coração por causa do pecado. Então, vede que não haja um coração mau e infiel para se apartar de Deus. Escute bem. O que acontece para se apartar de Deus só tem um detalhe, uma só palavra. A palavra é essa: desobediência. A desobediência, ela traz males para o ser humano.
Quando Deus falou para Adão e Eva da árvore que está no jardim, a árvore do bem e do mal, vocês não devem comer. Então, causou na vida dos dois o afastamento de Deus. Assim que comeram, houve afastamento. Quer dizer, assim que desobedeceram o mandamento de Deus. Diz a palavra de Deus em Gênesis 3, porque a mulher, toda vez que passava pelaquela árvore, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer. Capítulo 3, verso de número 6. Eva viu que aquela árvore era boa para comer, primeiro. Segundo, agradável aos olhos. 2. 3. A árvore era desejável para dar entendimento. Aí tomou o fruto e comeu. Então, 3 coisas levou a comer, a desobedecer a ordem de Deus. Viu que era boa para comer, agradável para os olhos e também boa para dar entendimento. Então, com isso, antes de comer, todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava diante de Adão e Adão diante dele. Estava muito próximo um do outro. Comunhão. A comunhão é muito importante na vida do ser humano. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? De forma alguma, disse o profeta Amós. Então, na viração do dia, Deus falava com Adão, com Eva. Mas assim que comeram, aí os seus olhos foram abertos, diz a palavra de Deus, de ambos. Aí conheceram que estavam nu. Perceberam. Aí cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais de folhas de figueira. Quem pegar uma folha e tirar ela do tronco ou da vara e deixar aquela folha ali, com o tempo a folha seca. Não vai ser uma coisa que vai ter uma resistência por longos dias, não. Aí Deus, na viração do dia, chama Adão e Eva. Adão, onde tu estás? Então quer dizer, Adão quando viu que estava nu, após ter desobedecido à ordem de Deus, aí ele se afastou de Deus. Aí veja bem, pecado é sinônimo de desobediência. Aquele que tem condições de fazer o bem e não faz, diz a palavra de Deus que ele peca. E aqui Adão pecou. E depois ele substituiu a Eva por ter errado. A mulher que tu me destes. A mulher que tu me destes. Fizeste isso. E aí a mulher, para se defender, ela disse: a serpente me enganou. Porque pessoas para dizer, vem comigo, faz isso. Isso não tem problema não. Não vai fazer mal algum.
Aí, quanto mais vai se desobedecendo, mais vai se afastando de Deus. Mas escute bem, isso Adão e Eva se afastou. A palavra de Deus diz, o profeta Jeremias, no capítulo de número 2, o profeta Jeremias se expressa dessa maneira, dizendo assim: jumenta, montes acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o verão. Quem impediria o seu encontro? Todos os que a buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Aí vem dizendo Jeremias, verso 25. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança. Não, porque amo os estranhos e após eles andarei. E após eles andarei. Após os estranhos. Aí, antes disso, o profeta Jeremias havia falado no capítulo 2, no verso 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram e o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Quando cava um poço raso, além de inundar uma água boa, a facilidade para sujar a água, para cair insetos, sapo, lixo, cisterna rota, rasa. Aí o profeta, pela boca de Deus, ele aí mostra a situação do povo de Israel, que é o mesmo de hoje. As pessoas procuram, bate o pé, age com semblante duro, que aí o Jeremias no capítulo 3 diz assim, eles dizem, se um homem, aqui, na maneira, despedir a sua mulher, que se ausentar dele e se ajuntar com outro homem, e despedi-la, porventura tornará a ela mais uma mulher que trai, e depois ela voltar, o homem aceitaria? Não, se poluiria de toda aquela terra. Ora, tu te maculastes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aí Deus se refere à nação de Israel, que buscou muitos amantes. Esses muitos amantes buscou adoração com outros ídolos, com outros deuses, e se prostituiu diante dos olhos de Deus, se afastando. O que eu quero dizer? Que os ídolos, outros deuses, deixa a pessoa distante de Deus. Quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, porque esse povo é de semblante duro, obstinado de coração. Assim Deus disse para o profeta falar. Mas escute bem, quando olhamos Paulo na carta aos Romanos,
Aí Paulo fala desta maneira no capítulo de número 10, do verso 10 ao 13, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, que é rico com todos os que a invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quer dizer, buscar solução com outros deuses e não for com Deus, está distante de Deus. Outra coisa que diz o profeta ainda no capítulo de número 32, ele diz assim, profeta Jeremias: ele diz assim: e viram o povo, viram as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvido para receberem o ensino. Então o povo de Israel se comportou de uma tal maneira que ainda que Deus quisesse ensinar, eles não davam crédito. Então, escute bem. Já o profeta Isaías, que também falou com o povo de Israel, Deus usando o profeta Isaías, aí disse assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado diante de Deus, ele causa uma barreira, causa uma parede que impede até que Deus venha nos ouvir. Aí ele vem dizendo: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente. E a vossa língua pronuncia perversidade. Não há ninguém que clame pela justiça e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem iniquidade, chocam ovos de bacilo e telham telhas de aranha, e o que comer dos ovos deles morrerá, apertando-os sai deles uma víbora. Olha que situação, que maneira de expressão Deus mostra a pessoa no erro, a pessoa no pecado. Dizem que as mãos estão contaminadas de sangue. Pessoas que derramam sangue inocente. Os dedos cheios de iniquidade,
os lábios não cessam de falar mentira, a língua só diz perversidade e maldade, porque é do coração do homem, é o que sai de dentro do coração do homem que contamina o homem, e tudo isso sai de dentro dele. Andam falando mentira, ainda que, olha bem, aí eu fico vendo a expressão do profeta Isaías: chocam ovos de bacilo e tecem telha de aranha. A aranha, ela tece a telha para apanhar e prender ali o seu alimento. E quem fica preso na telha de aranha vai ser comida, refeição de aranha. O bom soldado, disse Paulo, aquele que foi chamado, não se embaraça com os negócios desta vida, com esses tipos de coisa. Aí, o chocar os ovos, a maneira que ele falou, quem comer os ovos morrerá. E se apertar esses ovos, vai sair deles víboras, quer dizer, ações de pessoas que é pior do que serpente, e o seu veneno é mortal. Então, uma pessoa dessa, não tem como uma pessoa dessa, distante de Deus, com essas qualificações na vida, poder dizer que está perto de Deus. Agora, observe bem, o iníquo, essa palavra, significa pessoa injusto, maldoso. A palavra perversidade significa de dole, ruim, cruel, malvado. Vê, se essas qualidades você possui, já pode dizer, você não está perto de Deus, não. Então, olha bem, deixam a sujeição do Senhor. Descem ao Egito. A expressão descer ao Egito, o povo de Israel descia para o Egito. Direção contrária. Para hoje, o Egito é sinônimo de buscar os prazeres dessa vida no mundo. Aí nós vamos observar o profeta Isaías, ainda no capítulo de número 31, capítulo de número 31, vai relatar o seguinte: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos e nós cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também, ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus. Os egípcios são homens e não Deus. E os cavalos, carne e não espírito. E quando
o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Buscar socorro onde não há, buscar socorro em homens, buscar socorro em ídolos, buscar socorro aqui, quando se fala confiança em carros, é porque o Egito tinha carros para na guerra pelejar e sair vitoriosos. Tinha cavaleiros que eram excelentes homens na batalha em cima do cavalo. Mas não adianta se estribar nessas coisas, porque diante de Deus elas perecem. Aí quando nós vemos o profeta Oséias, aí ele vem dizendo assim, o profeta Oséias, olhe bem. O profeta Oséias, no capítulo de número 4, a palavra de Deus nos orienta aí que o pecado afasta e separa e distancia o homem de Deus. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 12, diz assim: o meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhes responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. O espírito de luxúria, espírito de riqueza, semelhança do pavão, que quando abre suas penas, suas asas, é a coisa mais linda aos olhos. Mas o pavão, ele nunca mostra o pé. E quando ele olha para o pé, ele cai em um desânimo e acaba morrendo por ver que seus pés são horríveis. É igual o pecado. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de nosso Salvador Jesus. Então, observe bem. No capítulo 4 ainda, diz o versículo 5, por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite. Destruirei a sua mãe. Destruirei a sua mãe madeira, seu ídolo. E o meu povo foi destruído por lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento de Deus. Também eu rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu servo, de teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Olhe bem que o pecado traz consequência, porque toda ação tem uma reação. E quando olhamos aí o Salmo 73, que nós fizemos uso da leitura, nós vamos ver o seguinte. Olhe bem, Salmo 73 vai dizer no verso 27, pois eis que os que se alongam de ti, quer dizer, os que distanciam, perecerão, e tu tens destruído todos aqueles que apostaram e se desviaram de ti. Tópico 2, que o tópico 1 fala do pecado que afasta e separa e distancia o homem de Deus. Tópico 2 diz, não importa agora a distância.
A distância não tem agora importância diante dos olhos de Deus. Ainda que você esteja em uma terra muito longínqua, em um outro continente, que o mundo tem 6 continentes, ainda que você esteja distante, esteja aqui na América do Sul, e você precisa ir para Atlanta, é distante. Se for para a Ásia, é mais distante. Se for para a Europa, nem se fala. Falar de agora do Brasil para a Itália é longe. Mas não importa a distância que você esteja do Criador. Porque Jesus sempre vai estar dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Todos. Vinde a mim, todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Aí ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quer dizer, o fardo do pecado que vamos carregando a cada dia e aumentando e distanciando mais de Deus, Jesus, ele agora quer aliviar esse fardo da tua vida. Esse fardo que pesa. E o Senhor quer que aproxime-se dele para nos sarar, para nos tirar o fardo do pecado, o fardo pesado. Purificar com o seu sangue carmesim, nos purificar, nos lavar e nos conceder a paz. Justificado pela fé, tendes paz com Deus. O homem sem Deus, ele não tem paz. A qual o profeta Isaías disse que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, olhe bem, a importância, o profeta Isaías aí no capítulo de número 57, ele diz assim: eu crio os frutos dos lábios, paz para os que estão longe, e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Então precisa se aproximar de Deus para que seja sarado. Então, olhe bem, o profeta Isaías, o profeta ainda Oséias, ele diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ele nos curará. E no verso 2 ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega toda a terra. Então, é por esses processos. Aí quando nós vemos o verso de número, no capítulo de número, aí, o verso 1, ele diz assim: o profeta Isaías, ou o profeta Oséias, ele disse assim, também no capítulo 4, o verso 1, porque o Senhor tem uma contenda com os que estão longe, com todos os habitantes da terra, porque não há verdade e nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Além dele dizer que o povo foi destruído por falta de conhecimento, porque eles mesmo com as prostitutas se desviaram
e com as meretrizes sacrificam, pois o meu povo, quem não tem entendimento, será transtornado. Tudo por causa dos erros, tudo por causa das abominações, tudo por causa da desobediência, tudo por causa, resumindo, por causa do pecado, por errar o alvo, a qual a palavra diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A distância causa males. Que males? Que causa angústias, desconjunta os ossos, o coração se derrete como cera e também a força seca-se e a língua pega ao paladar. Quando olhamos o salmista se expressar e mostrar que o homem distante, o homem no pecado, as condições dele ficam dessa forma, o capítulo de número 22 vai relatar aí no verso de número 11, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem o ajude. Distanciou de Deus, a angústia se aproxima. Com ela se aproxima o desgosto das coisas, se aproxima a decepção que você passa agora a ver na vida das pessoas e também a depressão. Aí diz o versículo aí 11 dos Salmos, aí o 14 e 15. Mas ele continua no 13, abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera que derrete-se no meio das minhas entranhas, e a minha força se secou como um caco, e a língua me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Ele começa a se expressar dessa maneira. E quando olhamos aí no Salmo de número 73, aí que ele fala mesmo, que nós pegamos o texto aí, que bom para mim é se aproximar-me de Deus, mas aí verdadeiramente ele vem dizendo que Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Aí ele vem já relatando a situação dele. Pois eu tinha inveja dos soberbos e ver a prosperidade do ímpio. Aí os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam e imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão falam arrogantemente. As atitudes das pessoas passam a agir de uma forma inconsiderável diante de Deus. Agora observe bem, nesse tópico 2, não importa a distância, como foi relatado, mas Deus quer dar paz, Deus quer sarar a ferida.
e por intermédio de Jesus Cristo, o príncipe da paz, e sendo justificado pela fé, passa a ter paz com Deus. Agora, a circunstância faz que seguimos de longe ao Senhor. Assim como Adão se escondeu, assim também as nossas vidas, as circunstâncias que estamos atravessando, vai nos distanciando cada vez mais do Criador, de nosso Deus. Quando olhamos aí no capítulo de número 26, diz que Pedro, 26, verso 58, diz que Pedro e seguiu de longe ao pátio do sumo sacerdote e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Quer dizer, Pedro passou a seguir Jesus de longe. Quando Jesus foi levado, preso, ali para diante o sinédrio, o Senhor Jesus já havia falado que Pedro ia negar ele 3 vezes. E quando Jesus agora é preso, é levado para o sinédrio, e os que prenderam a Jesus, conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos já estavam reunidos, quer dizer, a cúpula. Caifás e Anás era sacerdote, aí ajuntou com os escribas e os anciões. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, só para observar. E ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscaram falso testemunho contra Jesus, para poder lhe conceder ali e bater o martelo, a sentença de morte. Pedro aí seguia de longe, mas Pedro, o dele seguir de longe, ele estava ali observando o que iam fazer com seu mestre. Seguir de longe. Mas Zaqueu, diz o texto, que Zaqueu soube que Jesus ia passar pelas imediações. Aí Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque ele era de pequena estatura, né? Mas ele procurou ver Jesus de perto. Quanto mais perto ele pudesse chegar para ver Jesus. Aí, quando Jesus ia passando, parou e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Jesus, ele não vai te desprezar de maneira alguma, porque ele diz que a todos que vêm a mim, de maneira alguma vos lançarei fora. O coração de Zaqueu estava ansioso para ver Jesus de perto. Aí Jesus agora chama ele para vir mais perto, entrar na casa de Zaqueu, compartilhar com ele, tomar um café, almoçar, jantar, ter uma vida de comunhão com Zaqueu. O Senhor quer te ouvir. Diz a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Eu quero falar aqui de um rei que ele renovou o pacto com o Senhor. O rei Asa. Ele renovou o pacto com Deus e com todo o povo de Israel. Ele estava disposto a buscar o verdadeiro Deus. Porque o povo estava sem paz e em muitas tribulações.
desunião entre o povo. Na angústia se converteram ao Senhor, quer dizer, na situação que estavam, como a tua, eu creio, eles se convertem agora ao Senhor. Aí tiraram as abominações diante ali dos territórios e diante do meio do povo. Aí agora Deus passa a pelejar no meio do povo e dá vitória ao povo de Israel. É como o filho pródigo que pediu a parte da sua fazenda para desfrutar em uma cidade longínqua. Quer dizer, o filho procurou se distanciar do pai, mas o pai jamais o abandonou. O pai sempre pesquisava, olhava e procurava ver. De manhã abria a janela para ver se o filho estava voltando, abria a porta na manhã, no fechar da noite, para ver o regresso do filho. E quando o filho caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai, voltou com humildade, se humilhando. Porque aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. E o exaltado será humilhado. Disse Pedro nas suas epístolas. Olhe bem, longe está o Senhor dos ímpios, mas a oração do justo ele vai escutar. Dos ímpios Deus se distancia, dos que praticam a maldade. Olhe bem, Provérbios capítulo de número 15 e o verso de número 29, diz que o temor do Senhor é a fonte de vida para preservar dos laços da morte. E o verso de número 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra-o. Então, há provérbios de Salomão que edifica muito a postura do homem para com Deus. Mas eu quero agora relatar, no capítulo de número 17, 3 situações para nós aprendermos. Lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 27, o verso capítulo 17, do verso 27 ao 34, diz assim, eu vou ler. Para que buscassem ao Senhor, se porventura talteando o pudessem achar, ainda que está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Aí o povo ali, é isso aqui, Paulo falando.
aos gregos, aos romanos e aos gentios. Aí diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varão e creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com ela outros. Veja bem, Paulo ali falando, e Paulo também falou que Deus não habitava em templo feito por mãos de homens, que também foi relatado pela boca de Estevão. Ele também relatou aqui que o Senhor Deus nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitasse, ou necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a ressurreição, a todas as coisas. É Deus. Deus não precisa de nada. Essa palavra é dura de Paulo. Tem sentido que vai longe. Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Não quero me expressar aqui. Mas os que se chegam, os que se distanciam e os que se chegam. O apóstolo Paulo, diante do discurso em Atenas, aí no verso de número 21 ao 34, esse discurso de Paulo aí em Atenas, a qual ali ele se reunia, porque ali os gregos, os romanos, os homens sábios, Plutão, Sócrates e muitos mais homens de sabedoria, mas tudo sabedoria humana, não é a sabedoria de Deus. Mas eles se reuniam ali para falar, e Paulo aproveitou ali para também falar. E quando Paulo chegou ali, pois todos os atenienses ali, esses estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupam senão a dizer e ouvir alguma novidade. Se reunia para ouvir alguma novidade e ali falar a respeito. E estando Paulo no meio deles, no Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, que era cheio ali de estátuas, representando aqueles em quem eles criam, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo, a preocupação de Paulo era trazer Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. E ele aproveitou a ocasião onde estava ali uma estátua do Deus desconhecido e começou a falar: o Deus que fez o mundo e tudo, e Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo citou.
As pessoas aí agem hoje, nos dias atuais, no século XXI, onde é feito muitos templos grandes e até os pequenos, e acha que ali é a morada do Altíssimo. Estamos enganados. O salmista Davi disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós somos o templo, morada do Deus vivo, nós. Paulo falando também aos Colossenses, dizendo que a cabeça é Cristo e nós somos o corpo, em qualquer lugar que seja. Não é só templo feito por mãos de homens, não. Quando nós se reunimos ali, se reúne a assembleia. A assembleia é um conjunto de pessoas para tratar. Tudo bem. E diante desse discurso de Paulo em Atenas, eu quero classificar aqui 3 classes. Os que ouviram, mas escarnecia. A segunda classe. Ouviram e dizia acerca disso, te ouviremos de novo. Mas a terceira classe é a classe dos que creram na palavra. E nós vemos que quando reunimos em assembleia, onde quer que seja, ou tempo grande ou pequeno, mas tratando-se do único assunto, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, a cidade estava entregue à idolatria, a cidade de Atenas. No verso de número 16, narra: e quando Paulo os esperava em Atenas, o Espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A idolatria tinha tomado conta da cidade de Atenas. E disputava-se na praça, aí no verso de número 17, de sorte que disputava na sinagoga e com os judeus e religiosos todos os dias na praça e com que se apresentavam. Não só na sinagoga, onde se reunia, sempre tinha um príncipe da sinagoga, e Paulo ali aproveitava a ocasião para falar para os judeus, para os gregos e também para os gentios, ao qual foi chamado. E Paulo esclareceu acerca de Deus, o Deus desconhecido, ao qual nós lemos, né? Aí no verso de número 23 ao 31. A primeira classe, os que ouviram, mas escarneciam. Aí no verso de número 32, os que ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. A segunda classe é os que acerca disso te ouviremos. A primeira classe, os que vêm ao culto e depois saem murmurando e saem insatisfeitos. Ouviram a palavra, mas saem pior do que chegaram. A segunda classe, acerca disso te ouviremos, é os que querem ouvir só para satisfazer seu ego. Eles querem ouvir de novo, mas tem que ser mensagem que vai satisfazer o seu ego, que vai alegrar aquilo que ele quer. Mas não é discurso, às vezes, duro, quando Jesus pregava e o povo começou a se retirar. E Pedro, observando isso, foi até Jesus: mestre, esse discurso é duro, o povo está indo embora. Aí Jesus deu a opção também para Pedro: Pedro, tu tem a liberdade. Se tu quiser ir, pode se retirar. Usando uma expressão popular. Vaza. Aí Pedro chega e fala: mas Jesus, para onde eu irei, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, a terceira classe, no verso 34,
a qual na palavra se chegaram ao evangelho de Boas Novas. Aqui diz o texto que, todavia, chegando alguns varões e creram, entre os quais cita aqui o nome de Dionísio, a Areopagita e uma mulher por nome de Damaris. Quer dizer, queira ou não, a palavra de Deus, quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, mas ela precisa ser pregada, ela precisa ser falada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, os que creram são considerados eles, com eles outros que creram, a igreja. A esses que creram, ali é como hoje. Aos que crê, se reúne, forma o corpo de Cristo, lembra do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sabe que foi pelo sangue derramado que o sangue foi purificado. A esses, agora, estão sempre se reunindo, se aproximando cada dia mais de Deus. E estão se preparando, porque soa duas coisas. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus, no livro de Amós, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 4, verso 12, e também Apocalipse, capítulo final. Ora vem, Senhor Jesus. Mas fica aí. Bom para mim é aproximar-me de Deus. Shalom, Deus seja convosco.